Ao saber que a esposa está prestes a traí-lo, você decide fazê-la provar o poder de uma metralhadora, só por causa dos 8 anos de casamento. Ela, por causa do luar branco em seu coração, sempre manteve uma voz pura, e quando soube que o luar branco estava prestes a voltar para o país, imediatamente pediu o divórcio. Com o princípio de não deixar a água gorda ir para os campos de outras pessoas, você usou um pequeno truque e a forçou a jogar pôquer. Nesse momento, Liu Huyan olhou para você envergonhada e irritada. Seu canalha, já foram 6 vezes. Você não vai parar? Liu Huyan, você disse lamentavelmente, eu não como carne há 8 anos. A metralhadora se tornou uma barre. Devo compensá-la. Virar, de novo. Custa 100 milhões. Você disse com alguma tristeza. Shen Mensi se sentiu inexplicavelmente desconfortável, mas você claramente já havia concordado comigo. Vendo isso, você não se importou. Desculpe, eu não tenho moral, não tenho limites. Chorando, Shen Mensi riu. Ele ainda estava um pouco desconfortável quando você estava prestes a deixá-lo por 100 milhões. Afinal, esse cara claramente concordou em ajudá-lo a atuar, mas agora sua frase, eu não tenho moral, não tenho limites, o fez rir instantaneamente. Ele não só não ficou bravo, mas até achou você inexplicavelmente um pouco fofo, disse Shen Mensi sorrindo. Eu também posso te dar dinheiro, que tal, depois que as coisas forem feitas, te darei 200 milhões. Você olhou para ele de repente, surpreso. Você está falando sério? Bobagem, claro que estou falando sério. Quem não sabe desenhar um bolo? Que tal, você me paga metade do sinal primeiro? Ok, amanhã de manhã irei ao banco transferir para você, mas, peguei meu dinheiro. Mas você tem que fazer um bom trabalho, se eu souber que você ainda está em contato com Liu Huyan nos bastidores. Cuidado, eu vou te punir, não pense que estou brincando, contando a você em segredo. O pintor do submundo da cidade de Jianshen é meu nome, fazê-lo desaparecer deste mundo, mas é apenas uma palavra dele. Droga, essa mulher é um pouco cruel, mas você não levou sua ameaça a sério. Não só não levou a sério, como também beliscou a linda bochecha de Shen Mensi sem hesitação. Fique tranquilo, embora eu não tenha moral nem limites, mas afinal ainda quero te conquistar, o rosto bonito de Shen Mensi corou. Esse cara é tão ousado? Dizer isso é suficiente, na verdade ousa tocar em mim. Shen Mensi achou que ficaria com raiva, mas, como resultado, ele inexplicavelmente gostou um pouco da sensação de ser beliscado por você. Quando esse pensamento surgiu, Shen Mensi se assustou. Eu não tenho algum tipo de atributo estranho, certo? Shen Mensi, você está envergonhada, não me diga, você cresceu tanto. Ainda não teve um caso? Como se tivesse descoberto um novo continente, Shen Mensi revirou os olhos para você. Não pode ser? Isso não me daria uma vantagem? Você disse, sorrindo. Shen Mensi olhou para você, sem saber se ria ou chorava. Esse canalha, o que quer dizer com vantagem? Falando como se já estivesse com ele. Shen Mensi xingou com um sorriso. Canalha, não vou perder tempo com você. Vou dormir. Você a observou com um sorriso. Precisa de alguém para esquentar a cama? Eu sou profissional em aquecer camas há 25 anos, garantia total de aquecimento. Shen Mensi riu. Esse cara é realmente sem vergonha. Depois de voltar para seus quartos, você estava prestes a praticar postura de cavalo. Por causa da sua viagem no tempo, você descobriu que o corpo do proprietário original era fraco demais. Na noite passada, quase te deixou exausto, então você tem que se apressar e recuperar seu estado de pico. Um homem de verdade não persiste por um dia? Sem falar naqueles leitores bonitos e charmosos, que são máquinas de exercício incansáveis. Mas assim que você se agachou, seu celular de repente recebeu uma mensagem. A mensagem foi enviada por alguém marcado como lixo, irmão mais velho. Você diz que você é o filho biológico, mas por que o papai me comprou uma casa? Com inveja? Fique com inveja, é o que eu quero que você faça. Jibo, você está roubando o poder da família? Eu te digo, tudo na família Ji é meu. O que importa se eu não sou o filho biológico, certo? Há mais uma coisa. Amanhã, irei assinar um acordo com a família provincial de Jianshen para um encontro arranjado, e quando eu me tornar o genro da família provincial, fique tranquilo, vou fazer você viver uma vida miserável. Você imediatamente se alegrou. Então essa pessoa lixo é o irmão do proprietário original, Jibo? Ele ainda se considera o proprietário original? Então você não pôde deixar de examinar as mensagens de bate-papo dessa pessoa lixo com o proprietário original. Havia muitos registros.
Desde que o proprietário original foi encontrado até agora, cerca de 10.000 mensagens, esses registros de bate-papo registraram claramente todo o processo do proprietário original sendo intimidado, desde quando ele foi encontrado, bajulando cuidadosamente o irmão. Também havia provocações de seu bom irmão depois que ele foi expulso da família G. O mais lamentável é, seu bom irmão já deixou claro para ele que as calúnias e a armação anteriores eram intencionais, mas ele ainda está pedindo ao seu bom irmão para falar bem dele aos pais. Ele é realmente um idiota. Felizmente, 3 anos atrás, o proprietário original não sei se acordou ou desistiu, diante das provocações desse bom irmão. Não respondeu. Depois de ler esses registros, você de repente realmente quer quebrar o celular. Felizmente, agora você ocupou o corpo dele, substituindo, caso contrário, cedo ou tarde você seria irritado até a morte. Ignorando a provocação desse lixo, você o ignora diretamente. Começou a fazer agachamentos. De qualquer forma, os bons dias desse Gibo estão prestes a acabar. Depois de 1 hora de agachamentos, você estava um pouco cansado. O corpo do proprietário original era mais fraco do que você imaginava. Se não fosse por você ter perseverado com uma forte força de vontade, 5 minutos já seria o limite. Depois de tomar um banho, você se deitou na cama e planejou seu futuro. Depois de pensar um pouco, você fielmente estabeleceu os objetivos da sua vida futura, que é ganhar mais dinheiro, flertar mais com garotas e recuperar tudo que o proprietário original perdeu. Então, ser um bastardo sem consciência. No dia seguinte, assim que você se levantou, viu Shemensi sentado à mesa de jantar. Aquelas 2 pernas brancas e longas como a neve fizeram seus olhos brilharem instantaneamente. Depois de terminar o café da manhã, você perguntou sorrindo, vamos direto ao banco? Shemensi sabia que você estava falando sobre o dinheiro que ela prometeu te dar ontem à noite. Não se preocupe, eu com certeza vou te dar o que prometi, mas tenho algo mais importante para lhe dar agora. O que é? É ainda mais importante do que me transferir dinheiro. Shemensi disse de forma deprimida. Minha empresa investiu em uma peça de teatro que está prestes a ser lançada, mas a música tema ainda não foi definida. Nos últimos tempos, recebemos muitas músicas. Hoje, vamos decidir. Isso é realmente importante. Vamos. No caminho para a empresa de Shemensi, você olhava para Shemensi de vez em quando. Droga, ela é realmente bonita. Shemensi disse com raiva. Eu digo, embora sejamos um hooligan, podemos ser um pouco mais contidos. Desde amanhã, você já me olhou 17 vezes. Você gosta tanto dessas minhas 2 pernas longas? Ao ouvir isso, você assentiu sem hesitar. Sim, gosto. Eu gosto muito. Você gosta de saltos altos, certo? Shemensi perguntou com um sorriso. Bobagem, eu claramente gosto das suas pernas de salto alto. Shemensi de repente não conseguiu conter a risada. Esse hooligan. Logo, chegou a empresa de Shemensi. Este canalha chegou rapidamente à empresa de Shemensi. A empresa de Shemensi está localizada no edifício Jindan, o arranha-céu mais sofisticado de Jianshen. Sua empresa é grande. Ocupa uma área de mais de 1.000 metros quadrados. Depois de entrar na empresa com ela, os cumprimentos de bom dia, senhorita Shen, continuam a ecoar. Shemensi respondeu com um sorriso e, assim que entrou no escritório de Shemensi, a secretária entrou em seguida. A secretária tem uma aparência comum, mas um bom físico. Você lançou um olhar. Então, sem interesse, desviou o olhar. Senhorita Shen, depois encontrou a Pinguei Century. Depois de tomar um gole de bebida, toda a pessoa sentiu a cabeça girar, e depois vomitou por um longo tempo, sentindo-se mal. Adormeceu no sofá. Quando abriu os olhos, o bandido sentiu que sua cabeça doía um pouco. Ele instintivamente gritou, Gibo, minha cabeça dói. No entanto, não obteve resposta. Só então o bandido se lembrou que ele já estava divorciado de você, e que você já havia se mudado. Uma enorme sensação de perda surgiu instantaneamente. O bandido sentou-se na cama, olhando para a cama vazia, embora na noite anterior os dois tivessem feito as coisas mais íntimas nesta cama, mas agora eles já estavam separados. Quando o celular tocou, o bandido estava planejando o que fazer hoje, tinha que fazer alguma coisa, caso contrário, ele sempre pensaria em você. O telefonema veio de um número desconhecido. O bandido não tem o hábito de atender números desconhecidos. Ele simplesmente desligou. Em breve, uma mensagem foi enviada. Bandido, sou eu, Gia Sai. Ao ver este nome, o bandido ficou atordoado.
Ele percebeu que, ontem, depois de se separar de Jia-sai no hotel, até agora, ele nem sequer pensou em Jia-sai uma vez. Essa descoberta assustou um pouco o bandido. O que aconteceu com ele? Claramente, ele gostava tanto de Jia-sai, e gostou por 8 anos. Ele também voltou agora, contanto que ele concordasse. Então ele estaria com ele. Mas por tanto tempo, ele nem sequer pensou nele uma vez. Em vez disso, sua mente estava cheia de Ji-bo. De repente, um pensamento terrível surgiu na mente do bandido. Eu não estaria gostando de Ji-bo, estaria? A aparição desse pensamento assustou novamente o bandido, que balançou a cabeça com força e disse, impossível. Como eu poderia gostar daquele idiota? Eu gosto de Jia-sai. Sim, a pessoa que eu gosto é Jia-sai. Eu só estou irritado por aquele idiota estar com Shen Men-si. Nesse momento, o telefone tocou novamente. A ligação ainda era de Jia-sai. O canalha atendeu o telefone rapidamente desta vez. Jia-sai, desculpe. Eu pensei que fosse um estranho, disse o canalha suavemente. Jia-sai, na outra linha, sorriu e disse. Tudo bem. Já acordou? Acordei. Já tratou do número de celular? Sim. Acabei de sair para resolver isso. Agora vou te buscar. Não precisa. Espere por mim no hotel. Inexplicavelmente, o canalha não queria que Jia-sai soubesse onde ele estava hospedado. E menos ainda queria que ele fosse até sua casa. Tudo bem, então te espero. O canalha respondeu e desligaram o telefone. Mais de meia hora depois, o canalha chegou ao hotel. Jia-sai estava esperando no saguão do hotel, e quando ele já estava quase entrando em colapso esperando, o canalha chegou. O canalha usava um vestido longo, dando às pessoas uma sensação etérea. Apesar de suas roupas serem extremamente simples, isso fez com que Jia-sai se sentisse renovado. Para ser honesto, Jia-sai se arrependeu mais uma vez de não ter escolhido o canalha quando estava na universidade. Claramente, ele era mais bonito que sua namorada. Não importa de que maneira. O mais importante era que, naquela época, ele o amava muito. Se ele o tivesse escolhido, ele não teria se tornado tão passivo como está agora. Desculpe. Jia-sai, desculpe a demora, disse o canalha com um tom um pouco apologético. Jia-sai disse suavemente, Huyan, entre nós. Não precisamos dizer desculpas. Seus olhos para Liu Huyan estavam cheios de um profundo e inextinguível afeto. Liu Huyan sorriu e disse, você está certo. Entre nós não há necessidade de dizer desculpas. Vamos, vou te mostrar seu presente. Ótimo! Estou realmente ansioso, sorriu Jia-sai. Levando Jia-sai para fora do hotel, um carro de luxo caro já estava quieta e estacionado na porta do hotel. Quando viu aquele carro de luxo, o coração de Jia-sai palpitou violentamente. Não pode ser. Liu Huyan não vai me dar este super carro, vai. Liu Huyan tirou as chaves do carro da bolsa e apertou o botão do farol do supercarro. O jogo arranjado chocou a todos. Este carro esportivo vale mais de 7 milhões. Mesmo que a família ainda esteja à beira da falência. Mesmo no auge, precisaria pensar 2 vezes antes de comprar um carro esportivo tão caro. Mas agora, Liu Huyan deu e deu. A sua mão não foi um pouco exagerada? Depois do choque veio a surpresa. A surpresa não é suficiente para descrever o que o jogador está sentindo agora. Ele ficou radiante. Ele até queria pedir desculpas e dar algumas voltas no lugar. Mas ele se conteve. Depois de voltar ontem, ele sentiu claramente. Liu Huyan parecia distante, e ele temia que essa atitude a ofendesse. De qualquer forma, ela já deu, então isso mostra que ela gosta dele até os ossos. Se é assim, por que tanta pressa? Não me diga que este é o presente que você me deu? Ele perguntou, fingindo surpresa. Liu Huyan assentiu com a cabeça. Você gostou? Mesmo que você me desse um pedaço de papel, eu gostaria. Mas, como fumaça. Isso é muito valioso. Não posso aceitar, disse Nome constrangido. Bobagem, não precisamos ser tão formais um com o outro. Além disso, é apenas um carro, não é nada para mim. Depois de falar, ela jogou a chave do carro para o falsa aposta. Vai experimentar. Veja se você vai gostar. Ele assentiu, reprimindo o coração que batia forte. Então, calma e lentamente entrou no carro. No instante em que a porta se fechou, Jia-sai beliscou com força a própria coxa. Só então ele conseguiu não rir. Liu Huyan não entrou no carro. Ele ficou lá embaixo, assistindo a corrida combinada. Amando e admirando, ele tocou o volante do carro esportivo. Não sei porquê,
Esta cena de repente o fez pensar em você novamente. Quando Liu Huyan se casou com você, ela também queria te dar um carro. Pena que você não teve. Em vez disso, você comprou um carro de mais de 200 mil yuan com suas próprias habilidades. Ainda está dirigindo até agora. Liu Huyan se lembrou de repente, 6 anos de casamento. Parece que ela realmente não te deu nenhum presente. Mas você comprou muitos presentes para ela, desde bolsas até um boneco. Seu quarto está cheio, e o que está diante de seus olhos é Jia Sai dirigindo este supercarro. Mas Liu Huyan inexplicavelmente sonhou com a situação de você sentado no carro. Ele também deve gostar muito, certo? Sim, um forte sentimento de culpa brotou de repente no coração de Liu Huyan por você. Este sentimento de culpa de repente fez com que ele se arrependesse de ter dado o carro esportivo a Jia Sai. Jia Sai ficou no carro por um tempo. Então saiu do carro. E aí? Gostou? Liu Huyan perguntou. Jia Sai sorriu e assentiu. A propósito, Huyan, você pode me encaminhar o WeChat de Jibo? O que ele faz em sua casa? Ele cuidou de você por 6 anos. Acho que ele deve entender muito bem seus hábitos de vida. É hora de eu cuidar de você agora, então quero perguntar a ele. Jia Sai disse, fingindo constrangimento. Liu Huyan estava um pouco triste. Ele se lembrou do seu cuidado atencioso com ele nos últimos anos. Mas agora ele comprou um carro esportivo para outro homem. Mas ele ainda encaminhou seu WeChat para Jia Sai, porque Liu Huyan sentiu que ele se adaptaria lentamente sem sua vida. Afinal, ele sentiu que a pessoa que ele gostava era a Jia Sai. Jia Sai clicou ansiosamente no amigo do WeChat. No instante em que a verificação foi aprovada, Jia Sai enviou a foto do supercarro que ele acabou de tirar, juntamente com uma mensagem. Junto com isso foi uma frase, lembra? Você disse que Huyan também é realmente, ela teve que me dar um carro esportivo tão caro. Ao ver esta mensagem de Jia Sai, você imediatamente se alegrou. Eu realmente não esperava que ele ainda fosse um homem com um chapéu verde. Para você, você já se divorciou de Liu Huyan. Mesmo que ele desse a empresa para Jia Sai, não tem nada a ver com você. Afinal, você não gosta de Liu Huyan. Além disso, você não está ganhando dinheiro também? E o que você ganha é muito mais do que um supercarro. Então, sem prestar atenção à exibição de Jia Sai, você e Shen Mensi continuaram ouvindo a música. 13 músicas. Já ouvindo por mais de 1 hora. Shen Mensi também estava um pouco em colapso. Ao terminar a última música, ele se encostou na parede com frustração. Desapontamento, exceto desapontamento ou desapontamento. Você olhou para aqueles frutos dele, quase prestes a rasgar sua camisa branca como a neve, e engoliu em seco, sem esperança. Então, sorrindo, perguntou, que tipo de enredo é esse? Pode me contar? O quê? Você vai compor uma música tema para mim? Shen Mensi perguntou, sorrindo. Você assentiu, sorrindo. Sim, eu realmente tenho essa ideia. Afinal, antes de você ter vindo, você também gostava de ouvir música, então vamos fazer uma música tema. Para você, é mais simples do que respirar, é claro. No fundo, a razão pela qual o ajudo é apenas um propósito. Então você perguntou, tem um violão? Shen Mensi fez uma pausa, então perguntou com um sorriso zombeteiro. O quê? Você realmente vai compor uma para mim? Sim. Tenho um pouco de inspiração, você disse honestamente. Afinal, é para paquerar, não é? A maquiagem não está tão pesada assim, sério? De verdade, você disse com sinceridade. Shen Mensi não estava particularmente clara sobre seu passado, ela só sabia que você sabia cantar. E sua voz era boa, mas dizer que você sabia compor, Shen Mensi não acreditava. Vendo isso, você sorriu. Sério? Você poderia me dar um violão, então saberá. Shen Mensi viu que, embora você estivesse sorrindo, seus olhos carregavam um pouco de seriedade. Será que ele realmente sabe compor? Sem mais bobagens, Shen Mensi ligou para sua secretária e pediu que trouxesse um violão. Logo, a secretária entrou com um violão. No momento em que você pegou o violão, você ficou momentaneamente atordoado, porque não tocava nisso há mais de 10 anos. Nesse momento, você primeiro tentou tocar algumas cordas, e o som não pôde deixar de ser um pouco estridente. Shen Mensi zombou com um sorriso. Ei, você consegue ou não? Você sorriu. Acho que você pode ligar a câmera do seu celular. O quê? Você não tem medo de perder a cara? Shen Mensi brincou com um sorriso, mas ela ainda fez o que você disse e ligou a câmera do celular. Shen Mensi ouviu. É bom. É estranho,
mas combina um pouco com aquela sua peça. Rapidamente. Com a queda da última nota, você levantou a cabeça e olhou para fora com uma expressão melancólica. E Shen-Mei-si, que estava de lado, de repente sentiu vontade de chorar. Ela não sabia por que tinha essa emoção. Ela estava claramente ouvindo uma música muito boa, mas ela, de sua expressão, ouviu-se a frustração pela vida, a frustração pelo destino e a tristeza no fundo do seu coração. No coração de Shen-Mei-si, surgiu inexplicavelmente uma sensação de pena. Ele até sentiu vontade de abraçá-lo, e naquele momento, ele sorriu maliciosamente para ele. Você me ama? Chorar? Shen-Mei-si instantaneamente toda a tristeza desapareceu completamente naquele instante, e então ele clicou em salvar o vídeo com um sorriso e o enviou para Liu Huiyan com deleite. Ele sabia que esse vídeo certamente a faria entrar em colapso de raiva. Após o envio do vídeo, Shen-Mei-si sorriu sedutoramente para você. Parabéns, você agora tem 20 pontos. Continue trabalhando duro. Você ficou muito feliz. Apenas 2 dias se passaram. E ele já tinha 20 pontos. Parecia que jogar pôquer estava logo ali. Por outro lado, do lado de Liu Huiyan, assim que ela trouxe a empresa de Jiasai, ela recebeu o vídeo enviado por Shen-Mei-si. Ela sabia sem olhar. O conteúdo do vídeo deve ser para provocá-la. Liu Huiyan nem sequer olhou. E estava prestes a deletá-lo diretamente, mas ela não sabia o que decidir e clicou em reproduzir inexplicavelmente. No segundo seguinte, seu rosto apareceu no vídeo, e o coração de Liu Huiyan estremeceu. O som da guitarra de Yu Yerdong-Tin veio do vídeo, e Liu Huiyan ficou instantaneamente infeliz. O que isso significa? Esse canalha tocou guitarra para Shen-Mei-si? Claramente, antes do divórcio. Ele havia dito que tocaria guitarra apenas para ela pelo resto da vida. Em breve, o som da guitarra de Yu Yerdong-Tin entrou nos ouvidos de Liu Huiyan através do telefone, e Liu Huiyan ficou instantaneamente atordoada. Esta era uma música que ela nunca tinha ouvido antes. Além disso, as suas emoções foram claramente adicionadas a esta música, tornando a música um pouco triste, um pouco aberta e um pouco relutante. Em suma, Liu Huiyan foi atraída, ela foi profundamente atraída. Ela mal podia esperar para continuar ouvindo, e quando a última nota caiu, Liu Huiyan sentiu apenas um zumbido em sua cabeça. O que Jibo está dizendo? Os olhos de Liu Huiyan, não sei quando, ficaram vermelhos. Ela se lembrou do Jibo do passado, de como o Jibo do passado era uma pessoa tão gentil, tão orgulhosa. Jian Daxiao Cão, com notas baixas na matéria, presidente da associação estudantil, vencedor do prêmio nacional, mas só porque gostava dela, ele guardou toda a sua arrogância. Gostaria de ser um pai de família, só para cuidar bem de si mesmo, e no final, até mesmo um final fraco de ser abandonado. Quando penso nessas coisas, o coração de Liu Huiyan de repente dói muito, muito, em comparação com agora. Você é totalmente como se nunca tivesse visto o mundo, parado na porta do banco contando o saldo do seu cartão bancário, a cada vez que conta. Mais sorrisos aparecem em seu rosto, disse Shen-Mei-si, que estava ao lado, revirando os olhos para você. Eu disse. Não é apenas um? Olhe o quanto você está feliz. Ouça. Shen-Mei-si, você está falando sério? O que quer dizer com não é apenas um? Você sabe quanta energia um tem? Ele pode me fazer brincar com você 9 vezes em uma noite sem chorar. Shen-Mei-si explodiu em gargalhadas instantaneamente. Você, seu bandido, é realmente um bandido. Venian sorriu. Ah, brincadeiras demais, 7 vezes já é meu limite. Shen-Mei-si franziu o senho com desdém, dizendo como se você tivesse tentado, quem sabe? Enquanto dizia isso, a cena da noite anterior com Liu Huiyan veio à sua mente, uma imagem que era muito. Agora que você pensa nisso, sente-se amargo no coração, droga. Por que eu não posso ter viajado no tempo antes? Se eu tivesse viajado no tempo antes, eu já teria persuadido Liu Huiyan. Onde haveria uma chance de ela se divorciar? Shen-Mei-si viu você sorrindo e perguntou curiosamente. Você experimentou de verdade, vendo você rir, você adivinha. Você dormiu com Liu Huiyan? Os olhos de Shen-Mei-si, cheios de água, se arregalaram como se estivessem acordados. Venian balançou a cabeça. Adivinhe de novo. Ouvindo isso, Shen-Mei-si suspirou de alívio inexplicavelmente. Adivinho sua cabeça. É hora da refeição. Por favor, me leve para comer. Você acenou com a mão. Não, você é tão rica. Deveria ser você que pagasse. Shen-Mei-si de repente olhou para o nome sinistramente. Você não quer o restante do pagamento pendente? Vendo você sorrir,
brincando, para não dizer que você me convidou para jantar. Mesmo que eu te convide para comer outras coisas, não há problema. Shen se perguntou com interesse, além de comer. O que mais você pode me convidar para comer? Há muito. Por exemplo, comer no prejuízo. Comer muito. Você disse sorrindo. Shen se olhou para você com confusão. Eu sei o que é comer no prejuízo. O que é comer muito? Você não explicou muito, mas olhou para Shen se com um olhar ambíguo. Shen se olhou para você com dúvida. Esse idioma respondeu em sua mente por um momento, e ele instantaneamente entendeu, e então sua face branca e pálida instantaneamente produziu uma zombaria sedutora. Esse bandido é tão vulgar, você pode dizer que ele entendeu. Eu pensei que ele responderia com algumas palavras, mas quem diria, em construção. Shen se de repente disse com um sorriso encantador, ok, você quer me conquistar. Então eu vou comer você. Droga, você não pode deixar de ficar animado. Devo dizer, ele sabe como quebrar as pessoas. Meia hora depois, Shen se levou você a uma linha reta. Você perguntou incompreensivelmente, você e o bandido não são inimigos mortais? Isso é o que eles abriram. Por que você está aqui para comer de novo? Shen se disse impotente. A comida aqui é deliciosa, então você deveria roubar o cozinheiro daqui. Boa ideia. Como eu não pensei nisso, então eu vou abrir um Xian de segunda categoria. Você imediatamente soltou uma gargalhada. O que? Xian de segunda categoria? Que nome idiota! Mas naquele momento, o rugido do supercarro entrou em seus ouvidos, e você instintivamente virou a cabeça e olhou. Mas viu um supercarro novo estacionado arrogantemente na porta do restaurante. Atrás do carro esportivo, também seguia um. Shen se reconheceu o carro de luxo à primeira vista. É o escritor de Liu Huyan. Neste momento, ele disse com um sorriso, Liu Huyan, esse lambedor. Tão bom para sua luz da lua branca. Você sabe que este é o carro esportivo que Liu Huyan deu a Jia Sai. Shen se sorriu. Claro que sei. Este carro, Liu Huyan, foi encomendado há meio mês. Então você sente inveja? Você assentiu. Sinto inveja. Tenho muita inveja de Jia Sai. Inveja do quão boa Liu Huyan é com ele. Shen se perguntou. Sim, inveja do quão boa Liu Huyan é com ele. Se alguém pudesse ser tão bom comigo, eu definitivamente ficaria comovido e me entregaria. Dito isto, você olhou para Shen se. Neste momento você sentiu que já tinha insinuado tão obviamente. Shen se definitivamente ficará comovido, certo? Shen se instantaneamente riu. Bandido. Não vamos falar sobre isso por enquanto. Vou lutar com a luz da lua negra de Liu Huyan. Como? Você quer seduzir Jia Sai e fazer Liu Huyan sentir ciúmes e raiva? Não brinque. Eu não tenho um gosto tão ruim assim, disse Shen se. E então ela te lançou um olhar sedutor, e logo depois, viu-se Shen se sorrindo como uma flor e dizendo para Jia Sai, nos encontramos de novo. Quando ele viu Shen se, especialmente ao ouvir ela o cumprimentar ativamente, Jia Sai ficou extremamente animado. Ele sentiu cada vez mais que Shen se definitivamente estava interessada nele. Caso contrário, ela não o cumprimentaria tão ativamente. Além disso, ela estava sorrindo de forma tão sedutora. Jia Sai sorriu e acenou para Shen se. Então seu olhar pousou em você, e vendo você olhando para seu carro esportivo, Jia Sai ficou ainda mais feliz. Jibo, vá ao extremo. Eu vou fazer você ir ao extremo. E Liu Huyan, ao te ver, ficou ligeiramente atordoada. Ela não esperava te encontrar aqui. Instantaneamente, ela pensou na música que você tocou com o violão, e então, o coração de Liu Huyan começou a doer secretamente. Ela originalmente pensou que você daria uma olhada nela. Mas você não olhou para ela nenhuma vez, naquele momento, vendo você olhando para os dois supercarros que ele deu para Jia Sai. Não sei porquê, Liu Huyan de repente se sentiu um pouco culpada. Liu Huyan, a música de Jibo é boa? Para ser sincera, ela foi composta especialmente para mim. Shen se disse com um sorriso sedutor. Liu Huyan de repente estremeceu. O quê? Aquela música foi realmente composta por Jibo especialmente para Shen se. Ele ficou infeliz instantaneamente. Então ele te olhou com um olhar ressentido. Esse idiota nunca compôs uma música para si mesmo. Que música? Jia Sai perguntou curiosamente. Shen se disse com uma risada charmosa. Não vou te contar. Aquele olhar sedutor, aquele sorriso charmoso, deixou Jia Sai extremamente coçando. Ele realmente sentiu que Shen se
Estava flertando com ele. Se Liu Huyan não estivesse presente, Jia Sai realmente queria conversar com ela. E ele acreditava que, contanto que ele flertasse um pouco com ela, ela definitivamente cairia na armadilha. Não, eu preciso adicionar o WeChat de Shen Mensi, e então seduzi-la bem. Pensando nisso, Jia Sai sorriu. Jibo. Não esperava que tivéssemos tanto destino, já que é assim, por que não comemos juntos? Afinal, também jantamos juntos ontem à noite. Neste momento, você não só diz, mas também pede desculpas. Eu sou alérgico à feiura, então não janto com aberrações. Shen Mensi instantaneamente riu alto. Jia Sai, ouvindo isso, explodiu de raiva, porque sentiu que você estava o humilhando. Jia Sai sentiu que, embora você fosse um pouco mais bonito do que ele, não podia dizer isso na frente da beleza. Se ele não precisasse manter sua imagem, Jia Sai já teria começado a xingar. No entanto, embora estivesse muito infeliz por dentro, Jia Sai fingiu estar magoado e disse: Huyan, já que Jibo não gosta de mim, vamos para outro lugar. Ele estava agindo tão miserável, que não acreditava que Liu Huyan não o defenderia, pensando que Jibo gostava de Liu Huyan, e que Liu Huyan o repreenderia por causa dele. Jia Sai estremeceu de prazer, mas Liu Huyan não disse nada. Ele não apenas não disse nada, mas também achou Jia Sai um pouco ruim. O que é ainda pior, Liu Huyan de repente percebeu algo muito assustador, quando Shen Mensi cumprimentou Jia Sai de forma ambígua. Ele não sentiu nada. Ou, para ser mais preciso, ele não sentiu absolutamente nenhuma raiva. E vendo você e Shen Mensi juntos, mesmo sem fazer nada, ele ficou furioso. Eu realmente gosto desse idiota do Jibo? Não, é impossível. Deve ser porque eu me acostumei com esse idiota. Estando ao meu lado. Agora que ele foi para os outros, é por isso que estou com raiva. É isso mesmo. Ouvindo as palavras de Jia Sai, você e Shen Mensi se entreolharam. Então, vocês sorriram um para o outro. Dos olhos um do outro, podia-se ver claramente o desgosto por Jia Sai. Liu Huyan não queria dizer nada, mas vendo você e Shen Mensi tão ambíguos, de repente ficou com raiva. Já tem 25 anos e ainda julga pela aparência? Jibo, você não progrediu nem um pouco. Além disso, em meu coração, Jia Sai é 100 vezes mais bonito que você. Liu Huyan disse com raiva, e você instantaneamente ficou feliz. Sim, sim, sim. Ele é bonito, muito bonito. É melhor vocês se controlarem, ok? Liu Huyan de repente ficou com tanta raiva que quis vomitar sangue. Esse idiota não gosta dela? Ele não se sente mal quando ela diz isso agora? Impossível. Ele deve estar fingindo. Jia Sai de repente ficou extasiado. Ele estava feliz. Ele sentia-se realizado. Ele queria rir alto. Ele sabia que Liu Huyan, essa cachorra doce, estaria do seu lado, mas ele se conteve porque precisava manter a sua imagem. Liu Huyan olhou fixamente para você por um momento. Vendo sua expressão normal, o coração de Liu Huyan estremeceu. Ele não conseguiu se conter e perguntou. Liu Huyan engoliu a resposta à força. Ele temia que, depois de dizer essas palavras, seria ridicularizado por Shen Mensi. Afinal, ela sempre quis rir dele, provocá-lo. Shen Mensi também viu o olhar vazio nos seus olhos. Ela sabia que as palavras de Liu Huyan agora o magoaram. Para ser honesta, ela realmente entendia o que você estava sentindo no momento. A pessoa que você amou por 7 anos agora o está humilhando descaradamente por causa de outro homem. Quem suportaria tal coisa, provavelmente não se sentiria bem. Jibo, vamos para outro lugar. Esqueça, é só uma refeição. Além disso, você não gosta da comida daqui? O coração de Shen Mensi estremeceu de repente. Além disso, você não gosta da comida daqui? O coração de Shen Mensi estremeceu de repente. Jibo estava claramente tão chateado, mas para comer a comida que ele gostava, ele ainda insistia em ficar. É mentira dizer que Shen Mensi não ficou comovida, mas você não pensou tanto nisso. Você apenas achou que a comida do Li Pingxian era deliciosa. Tudo bem. Então vamos comer aqui. O que você quer comer hoje? Peça o que quiser. Eu pago. Shen Mensi disse com autoridade. Você limpou sua expressão sombria e disse rindo. Então, vou te esfolar bem. Seja bem-vindo para me esfolar. Shen Mensi sorriu e disse. Ele estava claramente falando sobre comer, mas Jibo ouviu as palavras de Shen Mensi. Inexplicavelmente, teve a sensação de que Shen Mensi parecia estar convidando Jibo para dormir com ela, especialmente ao ver Shen Mensi segurando seu braço e entrando no restaurante. Jibo sentiu que os dois pareciam estar indo para um quarto de hotel.
Jibo ficou instantaneamente infeliz. Por que diabos? Por que ele, Jibo? Shen Mensi não deveria seduzir este velho? Liu Huyan, vendo Shen Mensi segurando seu braço e entrando, estava ainda mais infeliz do que Jibo. Ela realmente queria se atirar sobre eles e empurrar Shen Mensi com força. Mais irritado do que com Jia Sai, ele realmente queria se atirar e empurrar Shen Mensi com força. E depois o questionou severamente. Por que o braço de Liu Jibo? Liu Huyan, vamos entrar também. Jia Sai, reprimindo sua insatisfação, disse suavemente. Liu Huyan voltou a si. Ela assentiu. E sem esperar por Jia Sai, entrou rapidamente no restaurante. Jia Sai ficou um pouco desapontado. Sua decepção não foi porque Liu Huyan não esperou por ele, mas porque Liu Huyan não fez como Shen Mensi, que agarrou seu braço. Agarrou seu braço. No final, eles ainda comeram juntos porque não havia mais camarotes disponíveis. Este camarote ainda era o camarote específico de Liu Huyan. Não havia como evitar. E Yiping era muito popular, ao saber que poderiam comer juntos. Liu Huyan sentiu uma sensação de alegria em seu coração. Ela também não sabia por que tinha esse tipo de emoção crescendo. Mas ela estava feliz. Ela até se sentou na sua frente. Shen Mensi também estava muito feliz. Porque podia demonstrar seu amor por você para irritar Liu Huyan. Ela adorava ver a expressão de desgosto de Liu Huyan. Jia Sai, nem se fala. Mais feliz do que Liu Huyan e Shen Mensi, porque Shen Mensi estava sentada em sua frente, observando tão de perto. Jia Sai sentiu cada vez mais que Shen Mensi era realmente uma mulher fatal. Tanto sua aparência quanto seu sorriso faziam Jia Sai se sentir fascinado e cativado. Somente você estava um pouco deprimido. Você não queria jantar com Liu Huyan e muito menos com Jia Sai, esse canalha. Então você disse, vou ao banheiro. Shen Mensi sorriu sedutoramente e perguntou, precisa que eu vá com você? Ouvindo isso, você olhou para ele com confusão. Como? Você vai me ajudar a urinar? Puf! Shen Mensi riu a ponto de se contorcer, e você aproveitou a oportunidade para sair do camarote. Jibo é tão rude. Jia Sai disse rindo. Shen Mensi disse sorrindo sedutoramente. Eu gosto da grosseria dele. Jia Sai de repente desmoronou um pouco. Não. O que está acontecendo com Shen Mensi? Ele não estava interessado em mim? Como ele pode defender Jibo dessa maneira? Liu Huyan também desmoronou um pouco. Ela desmoronou por causa do seu relacionamento com Shen Mensi, que já havia chegado a um ponto tão íntimo. A água que você colocou no banheiro. Depois de lavar as mãos, você acendeu um cigarro e caminhou lentamente em direção ao camarote. Mas ao passar por um dos camarotes, de repente uma mão se estendeu e o puxou para dentro com força. Você se assustou instantaneamente, e o susto o fez querer revidar. Mas quando você viu claramente o rosto da pessoa, você sorriu instantaneamente. Então você disse lentamente, Senhorita Liu, você me puxou para este camarote, não é para querer ser íntima comigo? Mas, sinto muito em dizer, eu não tenho interesse em mulheres que foram tocadas por outros. Nem mesmo um aperto de mão serve. Ouvindo suas palavras, Liu Huyan estava furiosa. Sua intenção original ao trazê-lo para cá era persuadi-lo a deixar a peça do sonho divino. Mas ao ver você se acusando tanto, Liu Huyan instantaneamente jogou isso para trás da sua mente. Idiota! Eu não fiz. Você olhou para Liu Huyan com um olhar de escárnio. Não fiz. Não fez o quê? Eu não deixei ela me tocar. Liu Huyan disse com raiva. Você olhou para Liu Huyan com um olhar interessante, dizendo, eu não acredito. Você se divorciou de mim por ela. É evidente que você realmente gosta dela. E ontem você também foi buscá-la. Eu não acredito que vocês não deram as mãos, não se abraçaram, não se beijaram. Liu Huyan ficou ainda mais irritada. O que esse idiota pensa que é? Então ela rugiu, dizendo, idiota, não, eu não deixei ela pegar na minha mão. Não a deixei abraçar, muito menos beijar. Ela obviamente queria refutar suas palavras. Mas como parece que ela está ansiosa para te explicar tudo isso, e até mesmo com medo de que você não acredite. Liu Huyan continuou a gritar, eu nem deixei ela sentar no banco do passageiro. As comidas que ela trouxe para minha casa ontem, eu nem comi. E ela queria morar na nossa casa. Eu nem deixei. Ao dizer isso, os olhos de Liu Huyan de repente ficaram vermelhos. Porque ela se sentia muito injustiçada. Ela claramente não deixou Jibo tocar em nenhum lugar, mas aquele cara nem sequer acreditou nela.
Com base na compreensão que o proprietário original tinha de Liu Huyan, você acredita que Liu Huyan não está mentindo, mas você não consegue entender Liu Huyan. Ela não amava Jibo loucamente? E Jibo nem tinha voltado ainda, e ela já estava impaciente para se divorciar de você. E, quando ela voltou, ela deu um carro esportivo tão caro. Mas agora, ela nem sequer deixou ela dar as mãos. Se é assim, então você pode enganá-la algumas vezes, mas você também sabe claramente. Com o amor de Liu Huyan por Jibo, se você quiser enganá-la, provavelmente não será fácil agora. Anos de experiência em flertar te dizem que, se você quer enganá-la, primeiro você deve despertar o apetite dela. Pensando nisso, você suspirou de repente. Embora vocês ainda não tenham tido nenhum contato íntimo. Mas seu coração está todo nela. É apenas uma questão de tempo até que ela seja sua. Liu Huyan ficou instantaneamente ansiosa. Eu não fiz. Eu não quero deixá-la me conquistar. Ela se opôs com tanta pressa. Você realmente gosta de Jia Sai? Você é estúpida para duvidar, eu não acredito. Você se dispôs a dar a ela um carro tão caro, nunca me deu nada. Liu Huyan sentiu-se inexplicavelmente culpada. O carro que dei a ela foi encomendado antes de ela voltar, mas depois de dar a ela hoje. Eu me arrependi. Se você não estiver feliz, também posso lhe dar um. Além disso, vou lhe dar um mais caro. Caramba! Você duvida cada vez mais. Liu Huyan realmente gosta de Jia Sai? Se ela gosta, como ela poderia dizer que se arrependeu assim que deu o presente? Deixe pra lá. Seu dinheiro também é um idiota. Você disse, fingindo estar magoado. Afinal, fingir de coitado, né? Como se ninguém soubesse, o coração de Liu Huyan estremeceu de repente. Ela sentiu que estava te devendo ainda mais. Não importa, eu realmente posso te dar um mais caro. Não precisa. Eu não gosto de ter o mesmo presente que você deu para outra pessoa, então posso te dar outra coisa. O que você quer? Você olhou profundamente para Liu Huyan, dizendo com uma expressão sombria. O que eu quero? Depois de falar, você quase não conseguiu resistir e quis aplaudir sua própria atuação. Simplesmente demais, você acredita nessas palavras, palavras sinceras. Junto com seu olhar triste, definitivamente deixará Liu Huyan com o coração partido. O coração de Liu Huyan estremeceu de repente. O que ela não queria, já não pertencia a ela. Será que o que ela quer é você? Parece. Agora, essa é a única explicação, porque você realmente não pertence mais a ela. Ao pensar nisso, o coração de Liu Huyan foi instantaneamente perfurado, doeu tanto que ela quase não conseguia respirar direito. Ela abriu a boca para dizer algo, mas seus lábios se moveram por um longo tempo. E ela não conseguia dizer uma única palavra. Tudo bem, Liu Huyan. Você volta. Não deixe Jia Sai saber que nós dois estamos conversando aqui. Eu temo que ela entenda mal, e então cause problemas com você, afinal. Nenhum homem está disposto a ver a pessoa que ama andar tão perto de outro homem. Depois de deixar essa frase, você se virou intencionalmente e foi em direção à porta. Não acredita que depois de dizer tudo isso, Liu Huyan ainda deixaria você ir observando sua figura se afastar. Os olhos de Liu Huyan ficaram ainda mais vermelhos. Era como se, depois que ele fosse embora, ela fosse perdê-lo para sempre. Essa sensação era realmente terrível. E, além disso, a última frase que você disse agora parecia um martelo de 1000 toneladas batendo com força no coração de Liu Huyan. Sim, Jibo gostava tanto dela. Mas ela agora ainda estava com outro homem, aparecendo na frente dela. Isso era sem dúvida jogar sal em sua ferida. Não, é enfiar uma adaga. Bem no momento em que sua mão já agarrou a maçaneta da porta, prestes a abrir a porta, Liu Huyan de repente gritou com a voz trêmula. Pare! Em seu rosto, de costas para ela, estava cheio de um sorriso zombeteiro. Ele era realmente um bastardo. Depois de ajustar os músculos faciais, você se virou, a expressão cada vez mais triste. O que mais? Então Liu Huyan olhou para você com lágrimas nos olhos. Jibo, por que você compôs uma música para Shen Mensi? Você ficou chocado instantaneamente. Ela não estava agora imersa no remorso de se machucar, incapaz de se livrar dele? Além disso, implorar por sua retenção não deveria ser arrependimento mais se jogar em seus braços? Por que de repente se preocupar com isso? Então, você olhou para ela sem palavras. A inspiração simplesmente veio. Eu apenas compus uma para ela. Você nunca compôs uma para mim. A voz de Liu Huyan revelava ressentimento. Você de repente ficou um pouco perplexo. O que? Você quer? Eu quero.
Na verdade, uma música não significava nada para Liu Huyan, mas o diferente era: você realmente tocou especialmente para Shen Mensi. Isso deixou o coração de Liu Huyan um pouco desequilibrado. Então, ela também quer. Ok, espere por mim em casa à noite. Eu vou compor uma para você. Uma onda de grande surpresa surgiu no coração de Liu Huyan instantaneamente. Você está falando sério? Claro que sim. O quê? Você não quer que eu volte? Eu quero. Liu Huyan exclamou. Você sorriu e, sem jeito, beliscou seu rosto. Ok, então espere por mim à noite. Eu vou primeiro. Liu Huyan acenou com a cabeça ao ver isso. Observou você partir. Liu Huyan de repente começou a esperar ansiosamente pelo encontro com você à noite. Depois de voltar para a sala privada, Jia Sai estava conversando com Shen Mensi sobre alguns costumes estrangeiros. Jia Sai estava falando muito animado, enquanto Shen Mensi parecia uma pequena fã. Com as mãos no queixo, olhando para Jia Sai com um sorriso radiante, para ser honesto. Essa cena deixou Jia Sai muito orgulhoso. Ela sentia cada vez mais que Shen Mensi estava interessada nela. Caso contrário, ela não teria mostrado um olhar de tanta admiração. Ela já tinha adicionado seu WeChat, e definitivamente precisava conversar com ela. Jia Sai acreditava em si mesma, contanto que ela acenasse com o dedo levemente. Ela poderia facilmente seduzir Shen Mensi, e então ela definitivamente tiraria fotos de si mesma com Shen Mensi, e então enviaria para Jibo, para provocá-la bem. E daí que ela é mais bonita do que eu? As mulheres que ela gosta. Ainda assim, todas devem rastejar em sua cama, pensando nisso. De repente, você entrou sorrindo. Jia Sai zombou friamente em seu coração, depois que você se sentou. A mensagem que você enviou para Shen Mensi, me atacar? Já mudou de amor tão rápido? Quando Shen Mensi viu essa mensagem, ela te deu um olhar charmoso e rapidamente respondeu. Ela também serve? É só para brincar com essa tola, besteira. Você já está apaixonada. Uf, Shen Mensi riu alto. Ela riu com tanto exagero que Shen Mensi começou a tossir violentamente. Você ainda não reagiu. Jia Sai imediatamente perguntou preocupada. Mensi, você está bem? Ouvindo isso, Shen Mensi acenou com a mão. Jibo, eu preciso te criticar algumas palavras. Vendo sua namorada tossir tão violentamente. Você não se moveu. Se fosse minha namorada, eu já estaria com o coração partido. Falando nisso, Jia Sai também olhou para Shen Mensi com pena. Ela realmente é um idiota. Você sorriu e disse, como você sabe que eu não estou com o coração partido? Além disso, existem muitas maneiras de se sentir com o coração partido. Qual o sentido de apenas falar? Eu sempre gosto de usar ações reais. Para provar tudo, eu também não vi você tomar nenhuma ação real. Jia Sai perguntou de volta. Você encolheu os ombros, e aparentemente pegou a cintura fina de Shen Mensi, abraçando-a em seus braços. E então, beliscando o queixo de Shen Mensi, perguntou, eu não me importei com você quando fiz isso? Shen Mensi instantaneamente circulou. Não, esse bastardo ousou abraçar sua cintura com tanta falta de respeito. Ele deve ter se viciado no andar de cima do bar ontem à noite, e também disse coisas tão claras. Shen Mensi sentiu que deveria estar com raiva, mas, inexplicavelmente, Shen Mensi não estava com raiva. Ele não só não estava com raiva, mas seu coração também estava batendo um pouco rápido, não havia jeito. Aquele forte cheiro masculino e a fragrância de hormônios em você, como ovos escaldados, continuam batendo em seu coração. Que nojo, Shen Mensi disse timidamente, ela estava realmente tímida agora. Ele não está cooperando com você para atuar. O punho de Jia Sai ficou duro instantaneamente. Não só seus punhos ficaram duros, mas seus olhos também estavam prestes a explodir em chamas. Droga. Ele nem sequer tocou na mão de Liu Huyan até agora, mas Jibo, essa besta, já fez algo com Shen Mensi. Como ele se atreveu? Por que ele tem uma sorte tão boa a ponto de fazer algo com minha Shen Mensi? Jia Sai, eu fiz algo com minha namorada. Por que você está tão bravo? Por acaso, você está com inveja? Você perguntou fingindo ser astuto. Jia Sai imediatamente deu algumas risadas secas, e limpamente desviou a raiva de si mesmo. Ele disse com um sorriso. Não, só acho que você não respeita um pouco Mensi, dizer esse tipo de coisa em público. Não seria muito fora do comum? Eu acho que Jibo é de verdade, ele diz o que pensa. Shen Mensi disse sem rir. Jia Sai estava prestes a explodir de raiva. O que significa? O que Shen Mensi está querendo dizer com isso? Por que ela está falando por Jibo, essa besta?
Por acaso, ela gosta desse tipo de expressão simples e grosseira? Vendo a expressão de Jia Sai prestes a entrar em colapso, você não pôde deixar de beliscar a cintura fina de Shen Mensi, então você não pôde deixar de sussurrar em seu ouvido. Shen Mensi, o que você quer dizer com isso? Ouvindo isso, Shen Mensi estava prestes a te empurrar, mas viu Liu Hui entrar na caixa com o canto dos olhos, então ela intencionalmente se encostou em seus braços. Então ela perguntou com um tom particularmente charmoso. Então, você gosta? Gosta. Você disse sorrindo. Liu Hui acabou de entrar na caixa e viu Shen Mensi encostado em seus braços com o rosto corado. Esta cena o deixou com tanta raiva que ele imediatamente cerrou os punhos. Embora não soubesse por que Shen Mensi estava te perguntando essa pergunta, sua resposta o deixou furioso. Este canalha claramente gostou dela por 7 anos, mas por que ele está dizendo palavras de amor para Shen Mensi agora? Liu Huyan se sentou em sua frente com sua raiva. Vendo que Shen Mensi ainda estava em seus braços, Liu Huyan de repente zombou. Shen Mensi, este é um lugar para comer. Não é um lugar para você ser atrevida. O que fazer? Eu quero ser atrevida quando vejo Jibo. Não, Shen Mensi disse sorrindo, e Jia Sai, que estava ao lado, instantaneamente invejou-a a ponto de querer chorar. Droga, Liu Huyan sempre tem uma expressão fria, ela não pode ser como Shen Mensi e aprender. Não, eu tenho que conseguir Shen Mensi, eu tenho que abraçá-la bem. E você está muito calmo, porque sabe que Shen Mensi está deliberadamente provocando Liu Huyan. Na verdade, Liu Huyan também sabe que Shen Mensi está deliberadamente provocando a si mesma. Afinal, conhecem-se há tantos anos, e ninguém conhece melhor a personalidade de Shen Mensi do que Liu Huyan. No entanto, embora saiba que ela está deliberadamente provocando a si mesma, Liu Huyan simplesmente não consegue conter a raiva em seu coração. Além disso, ao ver Shen Mensi tão descaradamente encostado em seus braços, Liu Huyan tem a vontade de tirar Shen Mensi de seus braços. Em seu coração, há a sensação de que algo que lhe pertence foi enganado por outros. Essa sensação é muito ruim, e foi nesse momento. O celular de Liu Huyan tocou de repente, com o som do aviso de bolha verde. Ela suspirou, pensando que era você quem havia enviado a mensagem para ela. Mas logo ela se decepcionou, porque a mensagem veio de Jia Sai. Olhando para a mensagem de Jia Sai, Liu Huyan de repente descobriu que, depois de entrar na cabine, ela não havia mais prestado atenção em Jia Sai, e toda a sua atenção havia recaído sobre Jibo. Essa descoberta fez com que Liu Huyan franziu a testa. Ela não gostava de Jia Sai? Por que ela é tão facilmente atraída por Jibo agora? Deve ser por causa daquele canalha e Shen Mensi. Sim, é isso. Depois de se consolar, Liu Huyan rapidamente começou a verificar as informações de Jia Sai. Huyan, Shen Mensi é muito excessiva, sabendo que Jibo se divorciou de você ontem. Agora ela não pode esperar para se encostar nos braços de Jibo. Jibo também é realmente odioso, ele não sabe como evitar suspeitas. Devo dizer, as palavras de Jia Sai fizeram com que o coração de Liu Huyan se aquecesse. Jia Sai ainda é bom, ele está do seu lado em momentos críticos. Pensando nisso, ela olhou para Jia Sai com gratidão. Jia Sai sabia que havia tocado Liu Huyan, então ele enviou outra mensagem para Liu Huyan. Huyan, já que eles querem te irritar, vamos irritá-los também. Jibo gosta tanto de você. Se ele te visse encostado em meus braços, ele não morreria de raiva? Ao ver essa mensagem, Liu Huyan franziu a testa. Jia Sai quer aproveitar a oportunidade para ter contato físico com ela, ou quer aproveitar a oportunidade para irritar Jibo. Mas, de qualquer forma, Liu Huyan não gosta. Ela se levantou de repente. Vendo Jia Sai e Jibo conversando, não, Jia Sai instantaneamente quis morrer, ele nunca sonhou. Liu Huyan o rejeitaria, mas essa não é a razão pela qual ele queria morrer. Ela não poderia dizer isso no Bolha Verde? O que não pode ser? Shen Mensi perguntou de repente com um sorriso encantador, e Liu Huyan percebeu então que tinha sido um pouco impulsiva. Ele afundou o rosto e disse com desdém, que se dane você. Dizendo isso, Liu Huyan sentou-se novamente, mas ele não foi explicar a Jia Sai imediatamente, mas primeiro olhou para você. Vendo que você estava sorrindo e brincando com o isqueiro, Liu Huyan soltou um suspiro de alívio inexplicavelmente, mas também estava um pouco magoada. Este idiota não perguntou por que ela disse aquela frase agora? Nesse momento, Jia Sai enviou outra mensagem para Liu Huyan, não se conformando. Liu Huyan, por que você me rejeitou? Você não gosta mais de mim? Liu Huyan franziu a testa. Ele olhou para Jia Sai, mas o viu olhando para si mesmo com uma expressão ferida, vendo-o tão triste.
Liu Huyan pensou que sentiria pena, afinal, Jia Sai era a pessoa que ela amava por 5 longos anos. Mas por algum motivo, ele não só não sentiu pena, como de repente se lembrou. Na caixa ao lado agora, seus olhos opacos, em comparação com os dois. Liu Huyan descobriu que seus olhos pareciam fazer com que ela se sentisse mais angustiada. Desculpe. Eu simplesmente não estou acostumada a fazer esse tipo de coisa em público, e, além disso, não nos vemos há 3 anos. Parecemos um pouco distantes um do outro, me dê um tempo. Liu Huyan respondeu a Jia Sai. Quando ele viu a mensagem de resposta de Liu Huyan, Jia Sai se sentiu confortável. Ele sabia que Liu Huyan era uma garota reservada. Ao contrário de Shen Mensi, que é tão apaixonada, quando pensou em Shen Mensi, Jia Sai se lembrou novamente. A situação em que ele estava apoiado em seus braços. Porra, por que ele não teve a boa sorte de Jibo? A refeição acabou rapidamente, os 4 saíram juntos do restaurante, vendo seu carro esportivo. A depressão de Jia Sai no restaurante desapareceu instantaneamente. Ele disse gentilmente, Jibo,